uma coluna no portal aí. Joel, como que é esse... Teus textos são geralmente muito incríveis ali. Você passa, acho que, horas escrevendo. Como que é a mente desse escritor? Josué, obrigado pela pergunta, cara. Eu amo escrever, né? Só que antes de amar escrever, eu amo ler. O meu hobby é a leitura, né? Então eu leio muito, compro muitos livros e gostaria de ter mais tempo para ler. E em contrapartida, eu amo escrever. Escrever, de reportar os meus pensamentos sobre um assunto que está em voga, né? Um assunto que está ali sendo debatido, sendo discutido nas redes sociais, em toda a mídia, né? Então, eu gosto de escrever. Gostaria eu de ter mais tempo para escrever mais. Já quero aqui adiantar, Josué, João Pedro, prefeita Valdete e a todos que nos acompanham, possivelmente hoje ou amanhã está saindo uma coluna fresquinha no portal Autônia. Acabei de concluir a escrita hoje à tarde e encaminhei para o Nelson, né? Já vou adiantar o tema da coluna já tenho candidato a presidente. Polêmico. E vou falar sobre o Pablo Marçal. Né? De repente você não conhece, mas não tem problema porque eu também não conhecia. Há 24 horas atrás eu já não conhecia. Eu gosto de assuntos da política, mas gosto de todos os outros assuntos. A minha última coluna que escrevi foi sobre o aborto, né? Sobre uma decisão da ONU, né? Não uma decisão, mas uma sugestão que se pode abortar, né? Então, o tema da última coluna publicada é: podes matar, não será punido, conforme a ONU, né? Então, eu procuro escrever de diversos assuntos, mas assuntos que estão em voga, né? No começo do ano, se eu não me engano, escrevi uma coluna sobre Não Olhe para o Alto. Foi a única coluna que eu copiei uma coisa que é o título do filme, né? Não Olhe para Cima, um filme da Netflix que fui impactado diante de algumas críticas e daí eu fui assistir para saber que filme era aquele, né? Mas em relação a tempo, veja bem, a coluna que hoje será publicada, eu comecei a escrevê-la ontem, eu demorei mais ou menos 2 horas, né, para escrever. Tem algumas que demoram até, porque não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, então demoro 3 dias somando. Eu já demorei 4 horas para escrever uma coluna, mas a coluna mais rápida que eu escrevi foi com 1 hora e pouquinho, e uma das que eu mais gostei também foi sobre o caso daquele criminoso, o Lázaro, que estava tocando terror lá nas cercanias de Goiás, né? Cujo título eu sempre procuro tentar impactar com o título, né? Alice no País das Maravilhas, quer dizer, um criminoso no País das Aberrações. Não, obrigado. Né? Então foi uma coluna porque toda a mídia estava bombardeando e constantemente falando daquele caso, então você tinha como é que eu posso dizer? Acervo de sobra para escrever. Então foi 1 hora e pouquinho e uma das colunas que eu mais gostei. Uma outra coluna, também a segunda mais acessada até hoje, que eu gostei muito de escrever e até então era mais acessada. Por quê? Porque quando a gente escreve de um assunto lá de longe, não tem a mesma o mesmo engajamento quando se é um assunto daqui, né? Então foi quando escrevi Na Sola da Bota, que foi a questão da voadora do policial, que aconteceu em Pérola, e foi um dos vídeos aí mais acessados naquela semana, passando por todos os continentes, né? E então também foi uma coluna que eu escrevi numa terça-feira, numa tarde de terça-feira. Essa foi a mais rápida que eu escrevi, né? Porque eu estava empolgado com aquilo e todo mundo comentando. Acredito eu que eu demorei menos de 1 hora para escrever. Tô assim muito surpreso mesmo, pela quantidade de acessos. Essa última coluna do aborto, mais de 2.000 pessoas leram a coluna. A penúltima, que foi sobre o deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, né? E intitulei a coluna como Mamãe Falhei.
a mais lida até agora tinha sido a Na Sola da Bota, mais de 3.000 acessos. E essa Mamãe Falhei tá ali próximo de 3.200 acessos, né? Leitores. Então eu tô muito contente, muito realizado. E para mim é um prazer escrever.